Agentes do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil encontraram o corpo do catador de recicláveis de 52 anos, que estava desaparecido desde a segunda-feira. A irmã dele é que fez a denúncia, que deu falta dele, em meio a uma casa de lixo. Completamente isso. Ele acumulou lixo durante 30 anos. Cidade de Piracicaba. Esse é o catador de recicláveis de 52 anos que foi encontrado, que vocês estão vendo aí. E um detalhe que chamou a atenção também é que ele passou por uma cirurgia na perna e foi colocado uma gaiola. E ele foi encontrado com essa gaiola, a cirurgia foi feita há 10 anos. Ele não voltou para tirar, eu não sei como ele estava vivendo assim. Raramente não há uma infecção, raramente não há uma dor, mas o osso e o metal, né, que foi colocado ali viraram uma coisa só. Mas vamos lá. Por que eu estou falando sobre isso? Será que nós também acumulamos coisas no simples dia a dia da vida da gente? Eu vou até fazer essa pergunta depois. Agora, não é só isso, gente. Após a mãe do Paulo morrer, que ela morreu há 10 anos atrás, ele já acumulava, mas a irmã e a mãe falavam, não, deixava aquele pouquinho. A mãe faleceu e a coisa piorou, que chegou nesse caos que vocês estão vendo nas imagens. A coisa piorou, os materiais que foram inseridos ali foram aumentando, que ele colocou até em cima do telhado da casa, porque não tinha mais lugar. Ele entrava por um buraco e caminhava por aquele, se rastejava naquele buraco de lixo até chegar num ponto da casa onde ele podia dormir, ficar, descansar. Levava 2 horas para entrar, 2 horas para sair, deixava a sua muletinha do lado e o chapéu pendurado, esse chapéu pendurado na árvore. Foi aí que as pessoas perceberam que ele estava lá dentro e poderia estar morto. A acumulação é uma doença compulsiva, ela pode passar dos limites, como foi o caso que vocês estão acompanhando aqui durante essa semana. Por isso, eu vou trazer agora, e nós entramos em contato com uma especialista. É a doutora Catarina Crispim, que é psicóloga e está conosco agora através do Skype, para tentar explicar de uma forma que todos possam entender. Doutora, muito obrigado por ceder aí o seu tempo para conversar com a gente a respeito de um assunto que eu acho muito importante. Bom dia, obrigada por me receberem. Na verdade, isso é um transtorno, é uma doença, sim, chama transtorno de acumulação. Ele afeta várias pessoas em vários graus, em vários níveis, então tem gente que tem mais grave, como o moço da reportagem, tem gente que é mais leve, aquelas pessoas que a gente conhece, que acumulam roupas, tupperware, e que a gente acha que, na verdade, é uma coisinha passageira, mas isso, na verdade, pode piorar com os anos. Esse transtorno ele afeta mais homens do que mulheres e, normalmente, maiores de 50 anos. Na verdade, ele começa lá na adolescência, sim, mas isso vira, de fato, um problema quando as pessoas já estão mais velhas. Ele faz, na verdade, com que as pessoas elas deem um valor para esses objetos muito maior do que eles realmente têm. E aí não é valor no sentido de dinheiro, mas sim valor emocional. Essas pessoas normalmente passaram por algum evento traumático, tem alguma questão que elas não conseguiram lidar ainda, e elas começam a acumular, porque elas vão sentindo uma sensação de alívio cada vez que elas coletam esses objetos. Agora, doutora, no caso dele, você viu a matéria, 30 anos acumulando, há 10 anos atrás a mãe dele faleceu e aí as coisas pioraram. Os vizinhos falavam, olha, você precisa de ajuda. E ele, não me rela, não me toca, não quero ir para o médico, não quero ir para a psicóloga. Você acha que se ele tivesse aceitado de alguma forma, ou alguém tivesse convencido ele a ir para uma consulta, conversar com um profissional como você, um psicólogo, teria uma solução? Tem tratamento? Sim, tem tratamento. Na verdade, o tratamento ele é psicológico e psiquiátrico, ou seja, tem uma intervenção medicamentosa também. A gente diz que os transtornos, na verdade, eles não têm cura.
porque a gente está sempre, né, predisposto a ter eles de novo. Então, a gente chama de remissão. Então, a gente fica aí um tempo com ele estabilizado, mas ele pode voltar. Então, o tratamento tem. Se ele tivesse realmente procurado ajuda, provavelmente ele estaria muito melhor, não estaria com tantos objetos assim acumulados. Você já pegou vários casos como esse, ou casos mais simples? Casos mais simples, sim. Como eu disse, isso é uma coisa que é comum, afeta várias pessoas. Ele pode ser uma comorbidade de outros transtornos também, por exemplo, da depressão ou bipolaridade. Então, a pessoa que tem bipolaridade, junto com isso, pode ter esse transtorno também. Então, eu já peguei sim, mas coisas mais simples, nunca nessa gravidade. Porque aí, na verdade, é uma coisa que já começa a atrapalhar o funcionamento diário, né? Como vocês mesmos disseram, ele tinha dificuldade para entrar em casa, para sair, a mãe, a irmã não iam, então tudo isso começa a atrapalhar muito a vida da pessoa. Doutora, nós estamos conversando com a psicóloga, a doutora Catarina Crispim, é uma especialista nesse assunto, por isso a gente está conversando com ela. Depois que a mãe dele morreu, o caso se agravou. Isso pode acontecer na vida desses acumuladores, uma perda grande, uma decepção, um trauma, e isso aumentar essa euforia por lixo, por recicláveis, enfim. Sim, com certeza. Na verdade, quando essas pessoas passam por um evento muito traumático, por alguma coisa que elas não conseguiram lidar, elas procuram um alívio em alguma coisa. Como todos nós procuramos, né? Então, tem gente que faz atividade física, tem gente que come. E essas pessoas encontram esse alívio no objeto. Então, se elas passam por algum período mais difícil, elas começam a acumular mais para sentir mais sensação de alívio ou de satisfação. Então, sim, é provável que isso tenha acontecido com ele. E, doutora, você falando sobre isso, agora nos atentamos aqui a um fato que chamou muita atenção. E eu, assim, estou até agora tentando entender. Ele passou por uma cirurgia, isso também há mais de 10 anos. Ele colocou uma gaiola na perna, porque teve uma fratura bem séria. Então, passou para a cirurgia e ele foi encontrado com essa gaiola ainda. A família pedia para ele tirar, ele não quis retirar essa gaiola e ficou com essa gaiola na perna, não sei como. Isso já é uma outra área, né? Mas isso poderia ser um apego também, essa gaiola na perna dele, ele se colocou como apego ali naquele objeto? Obviamente a gente não pode afirmar nada, né? Sem conhecer a história inteira, sem falar com ele, né? Então, como a gente não tem esse histórico, não dá para afirmar, mas pode sim, pode ser que com isso ele tenha gerado alguma sensação para ele de alívio, tanto da própria cirurgia como de cuidado, de atenção, de não estar tão abandonado, né? Porque para a gente ver que chegou nessa situação, quer dizer que ele não tinha tantas pessoas próximas dele, inclusive sim. A questão da própria prefeitura, né? Sim, porque houve a reclamação. É uma questão de saúde. O que chamou a atenção, né? Pediu, de repente, eu não fui lá, não encontrei ele, a casa estava fechada, então, mas uma medida judicial, uma permissão judicial para ir lá resgatar uma pessoa, porque ele precisava de tratamento. Agora, sim. Há muitos acumuladores, a Prefeitura de Piracicaba diz que são mais de 40, só na cidade de Piracicaba, e nas regiões, nós temos Campinas, nós temos o Brasil que nos acompanha agora, né? Não vamos deixar chegar nesse ponto. 30 anos acumulando lixo. É muito triste. Sentimentos à família. E só para encerrar agora, falando sobre coisas simples da vida, e até comentei agora há pouco no quadro anterior, dentro do Alerta Total, com a minha amiga apresentadora, a Ana Cecília Pereira, que nós também, né, temos a mania de deixar uma roupa lá e falar assim, engordei um pouco, eu vou usar daqui a pouco e deixa lá. E aí passa um ano, ou literalmente, você compra por impulso, leva para casa, usa uma vez, aí deixa lá, olha, você pode doar. Aí você pensa, não, deixa aí que uma hora eu vou usar. Isso já passou 6 meses, 1 ano, e aquela peça está lá há anos. Isso também é acumular. É acumular, mas aí a gente não pode dizer que é no sentido da doença, né, do transtorno. A gente considera transtorno quando ele começa a atrapalhar o funcionamento diário,
né, da vida da pessoa. Por exemplo, na reportagem. Então, quando a pessoa começa a ter algum tipo de prejuízo no dia a dia dela, aí a gente considera um transtorno. Então, por exemplo, a calça jeans parada lá no armário não tá te gerando sofrimento, não tá te gerando nenhum tipo de prejuízo. Então, a gente não tem como a gente entrar nisso como um transtorno. Agora, você falou sobre os utensílios que as mulheres guardam na cozinha, né? Ou seja, os tapueras, aquela coisa toda. Isso acontece, isso aí se torna um acumulativo. Em que sentido? Tem alguns casos que a pessoa ela não consegue se livrar de tantos objetos, aquele tapuer sem tampa, sabe? Que a pessoa, ele não tem mais serventia para nada, mas ele tá lá, tá guardadinho. E aquilo vai virando uma bagunça, a pessoa e vai não acha mais colocando nada. um dentro do outro. E vai guardando lá no armário. Isso, exatamente. E aí, o que gera sofrimento na pessoa é se desfazer do objeto. Então você fala assim, ó, tá sem tampa o objeto, vamos jogar fora, vamos comprar outro, e a pessoa não consegue, porque aquilo gera uma certa angústia, uma certa ansiedade nela. Então isso seria, por exemplo, um grau mais leve, digamos assim, desse transtorno de acumulação. Tá certo, olha só que interessante. Agora, quando que a pessoa pode perceber isso? Através da nossa entrevista, muita gente agora vai começar a doar essas tapueras, porque vai falar, eu comecei a acumular, Deus me livre. A pessoa ela começa a perceber isso, então ela tem o tratamento que pode reverter e pode estabilizar essa situação na vida dela. Isso. Na verdade, a pessoa começa a perceber, exatamente como eu disse anteriormente, quando ela está tendo algum prejuízo, algum sofrimento. Então, começou a ver que tem muita roupa no armário, não consegue doar de nenhum jeito, aquilo vai virando armários e armários de roupas, né? Sim. Precisa doar, vender e não consegue, porque aquilo gera uma ansiedade na pessoa. Então, aí eu acho que já é até um pontinho para a pessoa ficar mais esperta, né? Sempre bom procurar ajuda, de qualquer forma, tá na dúvida, procura ajuda, sempre. Psicológica ou psiquiátrica. Eu quero te agradecer, né, pela entrevista, muito bom o nosso papo aqui e tirou dúvidas até minha, né? É um conhecimento que a gente vai ganhando no dia a dia para a gente poder defender essa causa também, porque se tornou muito sério esse caso e há tantos por aí que podem ser revertidos, que a gente pode ajudar através da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo. Eu acredito que a gente ajudou muita gente. Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Tá aí, gente. Conversamos com a doutora Catarina Crispim, psicóloga, e ela entende muito mais a fundo esse assunto, que é delicado.